Seja bem-vindo ao Casa Concreta. Eu sou Paulo Angelim, eu sou seu anfitrião aqui nesse programa que tem um objetivo muito claro. É lhe ajudar a concretizar o seu sonho de morar, de comprar, de alugar, de investir bem no mercado imobiliário. Nosso propósito é sempre trazer aqui especialistas. Hoje nós temos com um que já está aqui tendo repeteco, né? E eu quero que você fique habituê, viu? Perfeito. Acho que todo mês a gente devia trazer o Rodrigo aqui, Dr. Rodrigo Costa, porque ele sempre traz esclarecimentos muito, muito interessantes para você que está pretendendo comprar, alugar, enfim. Principalmente porque essa questão que hoje nós vamos conversar, né, Rodrigo? Nós vamos conversar sobre novos entendimentos jurídicos que afetam diretamente a compra, a venda, a locação e desconsiderar essa questão jurídica é uma temeridade, né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Sempre ficar sempre atualizado e sempre levar isso com muita importância, realmente, a questão jurídica e as modificações, as atualizações. As atualizações, né? Porque trazem benefícios, às vezes trazem alertas, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Vamos ver aqui se você tá realmente afiado aí com as novidades, enfim. Ou então, algumas coisas já são antigas, mas que a gente precisa sempre pontuar, né? Por exemplo, você se preocupa em relação ao fórum, você vai comprar um imóvel de uma construtora, a construtora é de fora, o contrato tem lá e o fórum é de fora. O fórum é de fora. Tem alguma implicação? Calma, ele vai explicar isso. Se já na hora de fazer o contrato de compra e venda, imóvel, muitas vezes imóvel usado, por exemplo, você já teve essa preocupação de colocar o Zap, né? Ou seja, o WhatsApp e o e-mail da pessoa? Qual é a importância disso? Qual é a relevância disso? Sabe essas coisinhas? Por exemplo, benfeitorias. Nós vamos conversar sobre tudo isso aqui hoje. Benfeitorias. O inquilino pode cobrar depois essas benfeitorias que fez? Ou elas já estão incorporadas? A ideia que a gente tem é, não, foi feito já está incorporado ao imóvel, né? Gente, é muita pegadinha, é muita casca de banana, e se você não cuidar... Então, você está convidado, Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço aqui, estar aqui mais uma vez aqui, esclarecendo, trazendo conhecimento ao público em geral, esse público sensacional que é o público do seu programa. Que bom. Vamos lá, então. Vamos começar por isso aqui, olha só. Eu soube, parece que é uma coisa recente agora, essa questão da simplificação do processo de compra e venda. Parece que andaram caindo aí as exigências de muitas certidões, algumas ainda continuam necessárias. O que foi que aconteceu? Explica aí o que aconteceu. Geralmente vem leis para dificultar, né? Para dar mais trabalho, para engessar mais as coisas. Exigir mais coisas. Mas graças a Deus essa foi diferente. Foi a lei 14.825, ela veio agora em março. Março de 2024. Pronto. Ela está bem quentinha mesmo. Ela veio exatamente para facilitar o comprador de boa fé. Então agora para você, o que é isso, né? O que é isso? O que é o comprador de boa fé? O que é o comprador de boa fé? O comprador que ele comprou o imóvel, ele está comprando, está fazendo o contrato de compra e venda agora, ele vai pegar uma matrícula atualizada desse imóvel e vai verificar se tem alguma penhora, algum ônus, alguma hipoteca. Se não tiver, não é mais exigido, por exemplo, o que acontecia antigamente? Vamos primeiro retratar como é que era antes. Antigamente. Como era antes. Eu vou comprar um imóvel. Você comprava o imóvel, registrava no seu nome, por exemplo, registrava fazia a escritura, fazia o registro, tá no meu nome, e aí o que acontecia? E às vezes poderia acontecer do vendedor ter uma dívida uma pessoa. Não era uma dívida com o Estado? Não era uma dívida com o governo? Não, uma dívida particular Uma dívida mesmo. particular? Uma dívida particular mesmo. Uma dívida da área civil ou trabalhista, por exemplo, que vai recair sobre aquele imóvel porque ele já havia sido citado na ação antes de vender. O que tinha sido citado? Vamos o imóvel ou a pessoa? A pessoa. Então a pessoa teoricamente agiu de má fé. O vendedor agiu de má fé, vendeu, e o pobre do comprador ia ser prejudicado por isso. Né, o juiz entendia que eles estavam juntos, né, o comprador e o vendedor. E tinha... Antigamente a gente precisava pedir uma certidão de distribuição de cada... Como é que era? Era para isso? Era para exatamente tentar identificar isso? Era exatamente para isso. Você tinha que pedir uma certidão... Como é que era o nome dela, hein? Não, tinha certidão trabalhista, certidão de protesto. Certidão de se a pessoa sofria algum processo civil...
Tal. E isso não queria dizer que não poderia não fazer a venda, não, tá? Sim, mesmo óbvio. tendo isso aqui, você levava pro advogado de lá e ele analisar. Não, cara, isso aqui ele tá sofrendo uma execução de um IPTU, de um outro imóvel De que um ele outro tem ali. imóvel. Pronto. Então, isso aqui é irrelevante, Olha não só, tem nenhum gente, como é problema. interessante. Tá? Mas tem uma execução da prefeitura, né? Já da procuradoria. Normalmente quem executa é a procuradoria, né? Isso. A procuradoria já executando contra esse vendedor um problema de IPTU, mas não era do imóvel. Isso. Era de outro. É. E um não pode ser transferido para o outro, não tem poderia. comunicação, não, né? Não teria comunicação, Não, exatamente. Então, aí no caso desse, mesmo que tivesse um problema desse, poderia vender. Mas vamos supor que ele está sofrendo uma dívida mesmo, sei lá, de banco ou de um particular que ele estava devendo uma quantia X. Pronto. Então ele poderia, o credor poderia desfazer essa venda, já a matrícula, já no seu nome, ele perderia. Então, isso já aconteceu até lá no meu escritório mesmo, tá? Mesmo? Foi. E aí, então, eu como comprador, no caso desse, o que eu... Aí, exatamente, ele tinha eu que iria ter que ir atrás desse... de todos os processos. vendedor. Porque o que é que antigamente a lei entendia, né? Que você estava junto com o vendedor, que você era para ter se preocupado em ter visto se o cara tinha... A responsabilidade era minha. A responsabilidade era sua de ver se ele tinha algum débito trabalhista, algum débito civil ou algum outro tipo de débito para comprar esse imóvel. Entendi. E agora tá bem claro. Agora facilitou não Mas a vida antes de você entrar em como está agora, com as mudanças, né, que ocorreram, me diga uma coisa, um imóvel desse ele podia chegar a leilão, por exemplo? Poderia sim. O juiz chegava lá, leilou para pagar o credor. Leilou para pagar o credor. Porque a dívida é legítima. É legítima. Ou então já adjudicar no nome do credor. Ou já mandar colocar o imóvel. Isso. Morando no imóvel. Já morando no imóvel, exatamente. Meu Deus do céu. Eu já vi isso. Então, assim, o que a gente fazia até então era buscar, tentar encontrar essas coisas. Isso. Né? Encontrar esses processos, enfim. Então isso facilitou o comprador, e agora, facilitou como é que tá? o mercado. Como é que está agora? Agora baixa a matrícula do imóvel, logicamente certidões federal, estadual e municipal. Então vamos lá. Peço a matrícula. Essa matrícula vê se tem algum ônus, se tem alguma penhora. Já peço essa matrícula atualizada com a certidão de ônus. Com a certidão de ônus. O que vem a ser essa certidão de ônus? Se o imóvel já foi hipotecado ou se já foi penhorado em um outro processo. Esse mesmo credor já está um processo antigo. É uma declaração do cartório. É uma declaração do cartório, pronto. Não tem nada. Não tem nada. Show. Pronto. Mas não só isso. Não só isso. Tem mais o quê? Certidão municipal, estadual e federal. Se ele deve ao fisco. De fisco. De fisco. Porque, eventualmente, essas dívidas, elas podem recair sobre o imóvel. Exatamente. É isso? Pronto. Tá. Baixa isso agora. Federal pode ser muita coisa, né? Pode. INSS, INSS, pode ser imposto de renda, pode ser muita coisa. Né? Pode ser um imposto de uma empresa, não pode? Pode também. Eu agora estou num processo de aprovação de cadastro, né? Aprovação de cadastro de crédito para um financiamento imobiliário, é eu mesmo. E descobriu-se um imposto que não tinha sido pago de uma empresa que eu não tenho mais. Eita. Em 2019, não tive nem guia, recolhimento. Tive que pagar para poder avançar. Aí tem a fazenda estadual. Fazenda estadual, pode ser um IPVA. Pode ser um IPVA, um ICMS. Um ICMS, alguma eventualmente. Coisa. E tem a municipal que é mais comum, que é mais IPTUs, essas IPTU coisas, e ISS, né? Exatamente. Eventualmente um ISS ou um IPTU. Mas com essa ressalva, esse IPTU pode ser de outro imóvel. Pode ser de outro imóvel. Um ISS, por exemplo, não. O ISS aí é sobre a pessoa. Aí sobre a pessoa pode recair sobre esse imóvel. Pode recair sobre o imóvel. Exatamente. Gente, vocês estão vendo aqui que está tudo bem desenhadinho, né? Muito bem. E além disso, ainda ficou mais alguma certidão? Não. Trabalhista, por exemplo? Não precisa mais. Não precisa mais mesmo? Não precisa mais mesmo. Mesmo, rapaz? Aí você vai perguntar, poxa, então, cara, esse empregado que entrou, que foi lesado, esse credor, como é que fica? Não. Ele tem que entrar com ação logo. Então vamos lá. Pessoa. O vendedor está vendendo, mas está dentro de um processo. Dentro de um processo. Trabalhista. Pronto. Como é que esse empregado, esse autor dessa reclamação... Caberia ao autor dessa ação, então, fazer o quê? Pegar uma certidão no processo dele. Certo. Uma certidão vai no fórum, lá na vara que tramita esse processo. Rapaz, eu queria uma certidão de inteiro teor, de como é que está esse processo, quem é o autor, quem é o réu, como é que está, qual é o valor do crédito, como é que está a situação. Aí, com essa certidão, você pode ir no cartório de registro de imóveis e averbar essa certidão no cartório. Essa certidão no cartório. Ó, averbe aí. Pronto. Aí sim, ele está seguro. Para dar conhecimento. É isso? Para dar conhecimento. Então, o cara que comprou esse imóvel já não é de boa fé.
nesse processo trabalhista. Ele já tem conhecimento que o vendedor tem isso aqui. Aí ele tem que analisar. Você colocou uma situação, então de um empregado, eventualmente. Certo. Mas pode ser um credor numa vara civil normal, mas tá? pode ser uma empresa Pode. a quem essa pessoa está devendo, não é isso? Esse vendedor está devendo a essa empresa. Sim. Essa empresa chega, entra com o processo, né? Abre, enfim, de execução. De execução. O processo começa a rolar, ele pede essa... Quer dizer, nós estamos aqui, não é nem para estimular isso não, mas nós temos que... Com certeza. Nós temos que falar, né? Então, esse cidadão aqui, essa empresa, ela pega essa certidão, vai no cartório de registro de imóveis, coloca lá... A verba que tem esse processo lá. Esse imóvel ficou inalienável? Não, pode ser vendido. Olhe... Ele não está penhorado. Ele não está penhorado. Ele nada. pode ser vendido. Pode ser vendido. Ele apenas deu publicidade que ele tem um processo de execução trabalhista, enfim, que uma vez ele perdendo, pode recair sobre esse imóvel. Pode recair. Quem sobre o imóvel. Quem tem que fazer essa análise agora é o advogado do comprador. Ele vai olhar e diz, rapaz... Com isso não compra não. Vai resolver esse problema e tudo. Ou então, cara, isso aqui é muito pouco, vale a pena, podemos prosseguir. O imóvel é 1 milhão, essa dívida aqui é 10 mil reais. Pronto. Isso. Não tem como vir para cá. Não é isso? Exatamente. Vai mandar pegar uma bicicleta do cara. sim. Mas isso aqui não... Mas já tem outros imóveis, mesmo sendo que, mas, cara, vai ter outros imóveis aqui, então vai vincular outros imóveis. Então é pouco a dívida. Sei lá, o imóvel é 1 milhão de reais e a dívida lá é 500 mil, mas o cara tem mais 10 milhões em imóvel. Poxa, então tudo indica que esse aqui, eu passando para mim, ele ainda vai em cima dos outros imóveis. Pode acontecer isso também. E eventualmente, porque ele vem de trás para frente, né? Eles vão pegar os últimos que foram vendidos. Né? E não, nesse exemplo, olha que interessante, que exemplo o doutor Rodrigo está falando. Eu estou comprando esse imóvel, mas o cara o vendedor ainda tem mais outros milhões aí de imóveis. Assim, tem outros imóveis. Eu comprei e depois ele saiu vendendo outros. Então, como é que a justiça vai fazer? Vai fazer do último que foi vendido para poder chegar. Então, quer dizer, tem uma como se fosse uma margem de segurança muito grande. Exatamente. Isso, um colchão ali de segurança. Mudou mais alguma coisa nessa lei? Não, é mais exatamente focando assim. É dar o comprador de boa fé. Então, isso melhorou o mercado, melhorou os corretores, que não precisa mais ir atrás dessas coisas, essas preocupações maiores de tantas certidões do corretor, dando mais velocidade realmente às compras e vendas. Mais segurança jurídica. Os cartórios de títulos, né? Os notários, né? Os cartórios de títulos e documentos aí que fazem as escrituras, não é isso? A gente chama de títulos e documentos, né? Sim, de notas. De notas, né? Cartório de notas, né? E esses cartórios, eles já estão praticando isso? Já estão praticando isso. Quer dizer, para a escritura também eles não estão exigindo isso? Sim, não estão exigindo mais. Não estão exigindo mais. Não estão mais exigindo. Então isso é muito bom. Podemos ir à frente. Deixa eu comentar aqui sobre uma questão de averbação. Já que você falou de averbação aqui, de averbação de certidão, né? Eu fiz uma compra de um imóvel numa construtora. Perfeito. Fiz uma compra de um imóvel numa construtora. O imóvel está ainda em construção. Certo. É uma promessa. Promessa de compra e venda. Tem alguma coisa que eu possa fazer para, por exemplo, para me trazer mais segurança nessa compra? Porque ela é um contrato particular. Perfeito. Não tem ainda escritura. Sim. Não tem, o registro também não foi feito, porque ainda não foi individualizada aquela matrícula para mim. Né? Já me certifiquei, o empreendimento está incorporado, bonitinho. Pronto. Essa é a primeira coisa. Né? Se o imóvel está incorporado, apesar de ter duas modalidades, tem o condomínio fechado também, tá? São duas coisas diferentes. Aí é um rateio, cria-se geralmente um SPE, uma firma para aquilo ali. Mas vamos lá, voltando o que você perguntou. A primeira coisa... O que eu faço? Você vai ver se o imóvel está incorporado. Porque você comprou a unidade 101. Pronto. Mas lá não existe nada. Então você não consegue averbar esse contrato porque não existe Então você está falando da possibilidade de eu pegar esse contrato e averbar na matrícula? E averbar na matrícula. Pra quê? Pronto, ele vai dar publicidade que essa unidade já foi vendida para você. Você só vai conseguir fazer isso se tiver incorporado. O que eu evito com isso? A venda de duplicidade. Não cometer crime, o vendedor não pode cometer crime vendendo para duas vezes. Pode até vender, mas só tem um dono. Só vai ter um dono. Você vai estar resguardado porque você fez primeiro. Né? Tá? Por exemplo, o vendedor, no caso uma construtora, uma loteadora, né, uma incorporadora, ele vai poder contrair uma dívida, ele vai poder contrair uma hipoteca, por exemplo, sobre esse empreendimento. Tipo, ele vai fazer um empréstimo e vai hipotecar as unidades. Pode acontecer.
Mas vai poder hipotecar a minha também? A minha unidade também? Ele pode botar o seu crédito, né? Pode ser que esse contrato de compra e venda não tenha quitado ainda, Sim. então ele pode hipotecar o seu crédito, sim. O meu crédito? Pode Porque hipotecar. ele tem um recebível, né? Exatamente. Tá, mas assim, o credor não pode vir em cima de mim e tomar aquilo que eu já... É mais para resguardar uma segunda venda. É mais para isso? É mais para resguardar realmente uma segunda venda. Você tá... Isso eu não aconselho a fazer no público geral, não, tá? Você tem que estar desconfiando que esse incorporador tá vendendo já em outras unidades. Porque se você não fizer isso, qual é o que vai valer? É quem registrar primeiro. Tá? Então ele vendeu para 2 vezes, mesmo que você comprou em janeiro e o outro só comprou em dezembro, comprou bem depois. Mas se ele registrou primeiro, ele tem prioridade em cima de você, mesmo tendo comprado primeiro. Então, o que você está me dizendo também é uma coisa que tem um procedimento que nós deveríamos ter e que normalmente nós não fazemos. Na hora da compra de uma unidade junto a uma construtora, eu deveria ver a matrícula mãe, então? Não tenha dúvida, é essencial. Matrícula mãe atualizada. Matrícula. Eu acho que antes de qualquer coisa é procurar um especialista advogado. Ele já tem todas essas manhas. A primeira coisa que ele vai pedir é a matrícula atualizada. A matrícula mãe atualizada. A matrícula mãe atualizada. O que é a matrícula mãe? Só para o pessoal saber. Vamos lá, você vai ter um terreno lá. Esse aqui é a matrícula mãe. Depois ela vai criar aquelas matrículas filhas, que são a unidade 101, 102, 201. Individualizadas, né? Individualizadas. É na matrícula mãe que, por exemplo, está a incorporação daquele empreendimento. Que está a incorporação, aí depois é que vai saindo as filhas em cima daquilo ali. Entendeu? Perfeito. Então, uma recomendação, a recomendação é que se veja isso daí. Agora, eu tinha ouvido falar, mas isso faz tempo. Faz muito tempo. Tem vantagem ser velho, mas às vezes tem desvantagem é que você vai esquecendo das coisas. Mas assim, muito tempo, faz muito tempo. Bote aí 20 anos. Era assim, era outro mercado, mas era assim. Averbe o contrato, porque se ele for contrair algum tipo de... Se ele for, por exemplo, olha só o que tinham me dito antigamente, que se ele for, por exemplo, mudar o projeto na prefeitura ou alguma coisa, ele não pode fazer alterações no projeto, no empreendimento, se já tiver averbado vendas realizadas, só com consentimento de quem já averbou. Faz sentido isso? Não, vamos lá. Na lei de incorporação, quando ele for incorporar, se ele for mudar a incorporação que lá tem o projeto, ele tem que alterar lá, na matrícula. Então, sobre esse aspecto não vai fazer diferença não, tá averbado ou não? Não. Eu chego na matrícula mãe, está uma incorporação. Não tem nenhuma unidade averbada. Aí eu chego com a minha unidade e averbo. Sim. Entendi. Cheguei com a minha unidade e averbei. Entendi. O que tinha me dito era que, rapaz, Paulo, a partir daí, o que ele for mudar nessa incorporação, ele vai ter que te pedir. Faz sentido sim, ainda faz sentido sim. Opa! Mas assim, independente de estar averbado ou não, ele já está cometendo alguns crimes. Ele vendeu dizendo que era 100 metros quadrados para você. Sim. Mudou a incorporação para 80. Então, ele já vai ter algum prejuízo, mesmo não estando averbado. Mesmo não estando averbado. Ele já vai ter... Já houve uma promessa. Já houve uma promessa. Mas uma vez estando averbado na matrícula do imóvel, aí ele já não poderia fazer só com o seu consentimento. Só com o meu consentimento. Exatamente. Então, Mas isso também não é comum, tá? Não tenho dúvida. É porque o nosso alcance aqui, a gente está, por exemplo, no mercado aqui de Fortaleza, que é onde a gente está baseado, é um mercado já mais consolidado, mais maduro, né, onde a gente já conhece as pessoas, quem faz parte desse mercado. Mas muitas vezes, chega ao interior e aí tem, às vezes, práticas, né? Práticas que não são tão ortodoxas, né? Não são tão ortodoxas. E aí é bom a gente realmente, e não só no interior, mas a gente chega em outros estados também, o alcance da TV é muito grande. O YouTube, então, nem se fala. O pessoal na Austrália está aí nos assistindo agora, né? Mas veja só. Então, muito bem, isso aqui foi uma averbação de contrato de compra e venda. Eu posso fazer isso também na compra e venda do imóvel usado, sem ser imóvel de construtora? Do mesmo jeito, no mesmo jeito. Em que situação isso seria interessante? De uma suspeição? Por exemplo, eu vou pagar... Vamos deixa eu lhe ajudar aqui. Pois não. Eu comprei, vou lhe pagar por 12 meses e não vou ter a posse. Tá. Fizemos só um contrato, não fizemos uma escritura de alienação fiduciária
Pois é. Esse seria um caso O ideal seria uma escritura pró-solvendo. pró-solvendo. Certo. O que seria uma escritura pró-solvendo? Você fazer uma escritura, Faz já uma escritura. cartório, paga o ITBI e fala que é de 12 prestações. 12 e você vai prestações. passar aquilo ali. Tá. Pode até já registrar. Você pode registrar já essa escritura mesmo. Essa é a forma mais segura. Tá. Então você Opa. faz uma escritura Mesmo que eu não tenha posse. mesmo que não tenha posse. E Mas pode na escritura dizer, a posse é só depois da quitação dos 12. Você Registra faz aí. a escritura e registra já a escritura. Pró-solvendo. Pró-solvendo. Que é Não falando é a que mesma- é parcelado. Não é a mesma coisa da alienação Não fiduciária. é a mesma coisa. Qual Essa a é melhor. diferença? A alienação fiduciária você vai ter que entrar na justiça, provar, ou então ir para leilão para voltar para você. Essa aqui não, você já é dono, só que está parcelado e com todas as Mas cláusulas, me com diga uma posse e coisa. tudo. Quando eu faço aqui uma escritura de alienação com alienação fiduciária... É melhor né? para o vendedor. Para o vendedor, Para o garantir. comprador é melhor a pró-solvendo. Melhor só pró-solvendo. Isso. Ela é mais fácil. É mais fácil. Olha, É muito mais é fácil. muita dica, rapaz. Olha, se você não tiver com um caderninho, a caneta aí do lado, ou então com seu celular aí anotando. E eu ainda viu? posso complicar um pouquinho também. Complique, ora mais essa. Porque quando você complica aqui, a gente descomplica para nossa audiência. Ainda existe também uma escritura pró-soluto. Opa, A escritura pró-soluto. O que é isso? Ah. Eu estou comprando parcelado, Certo. tá? Mas você vai me dar a quitação. A quitação. Eu vou estar lhe devendo, mas você vai me dar a liberação desse imóvel para mim. não tem mais nada. Tipo como se fosse Esse imóvel vai ser meu. uma pendência. Não é uma pendência, não, mas enfim, tá. É Esse como imóvel- se fosse uma pendência, digamos assim. Ah. Aí, mas eu tô devendo aí, sei lá, o imóvel era 1,5 milhão, eu paguei já 1 milhão. Geralmente acontece quando é Sim. assim. E eu tô devendo 500 mil, vou parcelar isso aqui. Aí vai dar notas promissórias ou Aí vai... é nota promissória. Mas na escritura, tá? Isso Tá. fica na escritura. Fica na escritura. Mas aí o vendedor não pode mais reaver esse imóvel, não. Ele vai ter que executar... Soluto. É só luto, pronto. Só luto. Só luto. Aí ele vai executar e vai Resolvido. pegar outros bens e tudo, porque... A dívida é real, não é mais imobiliária, não, Exato. aqui. Não tá ela mais não vin- está mais vinculada Lá dá ao o imóvel. imóvel X, não. Ele vai ter só um crédito. E na alienação fiduciária, você disse que ela é boa para o vendedor. Isso. Né? Ela é boa para o vendedor porque ele, eventualmente, ele pode reaver o bem, Isso. né? Aham. O imóvel fica como garantia real? Fica. E na Prosolvendo também? Não. Na Prosolvendo, fica também. Fica? Fica também. Acaba ficando também. Acaba ficando. Mas Mas, Prosoluto, Prosolvendo e alienação fiduciária. exatamente, é dessa ordem, tá? Inclusive. E é nessa ordem? Opa! Porque a Prosoluto é a melhor. Chutei e acertei a A questão. Prosoluto é a melhor para o comprador. Segunda Prosoluto. melhor seria a Prosolvendo. Seria melhor Prosolvendo. E a terceira melhor seria a alienação Que fiduciária. já fica melhor mesmo para o vendedor. Mas não tenha dúvida que a quarta, ou seja, a pior para o comprador, é só fazer o contrato de compra e venda, tá? Vixe, aí Aí é a pior de é todas. loucura. Aí é a pior de loucura. todas. Aí é Tô pior. caindo aqui. Pois ela tá baixando. Pois é, ela né? tá baixando, mas eu Tá acho que baixando. só- mas a produção tira, a gente Não, troca tá aqui, tá tranquilo, tá valendo. tranquilo, tá tranquilo, tá valendo tranquilo. aqui. Você não tá pesado, não. Eu tô vendo Pois que não você é, tá, rapaz. Você tá Eu bem. Acabei de fazer uma maratona menos de um mês, bati meu recorde pessoal, tá tranquilo Ele aqui. tá morto de feliz aqui, gente. Vocês precisavam ver esse menino. É um menino quando fala desse assunto. Bateu 3 e quanto? Vamos aqui deixar registrado. Maratona são 42 quilômetros É. e 198 metros. Eu fiz em 3 horas e 26 minutos. Lá em Mendonça, na 42 Argentina. quilômetros. É de Quixadá para Quixaramubim. Pronto, é como se fosse. 3 horas e 26. Isso foi em Mendonça, né? Em Mendonça, lá na Argentina. Bom, show de bola. Parabéns, meu irmão. Então, agora, nesse caso, faria sentido digamos que o vendedor diz, rapaz, não, escritura agora não. Pronto. Você está me devendo, rapaz. Isso. Está me pode devendo acontecer. 12 meses. Uhum. Aí, vale a pena fazer uma averbação para impedir que o vendedor... Pronto, você vai venda- fazer, acontece muito, principalmente quando não procura um profissional. Então você já vai procurar o profissional, já tenho feito isso, fiz só um contrato de compra e venda, todo desse jeito aqui, o vendedor agora está implicando, ou o vendedor está com nome sujo, adquiriu alguma dívida Pronto. durante esses 12 meses, às vezes até vamos falar que ele não tem a má fé, mas ou ele morreu. Tá? Olha aí, olha a responsabilidade. Durante 12 meses pode acontecer muita coisa. Pode, lógico Então, que sim. se ele morrer, ele tem que entrar no inventário para Aham, prejudicar. pá. Ou ele pode vender para outra pessoa, já que na matrícula só Sim, está no nome dele. sim, Pode acontecer sim, várias coisas. sim. Então, uma vez isso, você está desconfiando de alguma coisa, você pode averbar o Inquieto, contrato. vamos dizer assim, né? Para não dizer que necessariamente está desconfiando. Está só intranquilo, né? Não- Então, o ideal era fazer alguma dessas Ok, escrituras, mas mas não o fazer vendedor isso, você não pode concordou. averbar. Mas na prática isso é muito difícil, tá?
Então vamos para a prática. Na prática é muito difícil. Eu consigo chegar no cartório de registro de imóveis e dizer assim, olha, está aqui meu contrato, eu queria que você averbasse aí. Bem, eu sou especialista nisso, trabalho com isso há mais de 20 e poucos anos aí, 25 anos que eu trabalho disso aqui. Tem uma grande dificuldade. Eu consegui pouquíssimas vezes averbar uma matrícula. Mesmo? Pouquíssimas vezes. Mas por quê? Depende da boa vontade? Dentro dele, uma das coisas que até o cartório tem razão, ele pode exigir o ITBI. Poxa, eu vou exigir tudo. E no contrato de compra e venda você não pagou o ITBI, né? Você Quer dizer que o cartório pode chegar e dizer... Poderia exigir. Ok, mas cadê o ITBI? Poderia exigir, Você não sim. está querendo dizer que é dono? É. Você não comprou? Aham. Então... Aí ele vai exigir que tenha matrícula, o número da matrícula, geralmente tem também, o número da matrícula no contrato, ele vai exigir um bocado de coisa que na prática eu não consigo averbar. Mas a rigor era para conseguir. Era para conseguir. Era para conseguir. Existe, a legislação acolhe... Sim, total, né? o provimento, Ampara. tudo acolhe. Mas o que seria mais fácil, por exemplo, é um contrato de locação, por exemplo. Não sei se eu posso entrar aqui já nessa área aqui. Lógico, pode. Na lei do inquilinato, desde 1991, ela vem dizendo que para ter o direito de preferência no imóvel, ele tem, o contrato de locação tem que estar averbado na matrícula do imóvel. Ele é bem claro. Isso é uma para o coisa- caso de posse, né? Você está falando de uma situação onde eu já vou ter a posse. Pronto. É isso? Exatamente. Esse Então aqui eu teria dois contratos em paralelos, é isso? Não. É só o contrato de locação. Ah, não, peraí, não. Então não vamos entrar agora, não. Eu pensei que você estava dizendo Não, que não era é um venda, caso que eu já vi construtoras fazendo assim. Isso foi na crise, aquela crise zona braba aí que a gente passou lá por 2014, 15, e aí era assim, o pessoal não tinha o dinheiro para pagar tudo, eles precisavam pagar a parte da poupança, né, que a gente chama de poupança, que é a parte que a gente paga a construtora, eles tinham que pagar só dentro do imóvel, morando dentro do imóvel. Tá. Aí eu vi muita construtora fazendo assim, fazia o contrato de compra e venda e fazia em paralelo um contrato de locação do imóvel. Contrato de locação do imóvel. Mas são aquelas alternativas que na guerra. Na guerra, eu ia dizer. Porque isso aí é totalmente... ou você compra ou você compra, aluga. ou você aluga. Então vai dar muita discrepância aqui. E vem muitas procuras no meu escritório, pessoas desse jeito. Cara, ele vai dar só um sinalzinho e tudo, eu quero garantir aqui a venda, vamos botar aqui, mas ele vai pagar o aluguel. Cara, faça só o contrato de locação, tá? Se você fazer um contrato de compra e venda misturado com o aluguel, vai entender que é o contrato de Faça um compra e venda. contrato de locação com como é que a gente chama? Direito de preferência. Com direito de preferência, ou então até mesmo já pactuando o valor. Pode pactuar que no dia tal Que vai no ser dia tal esse, vai ser esse, tanto esse. e pronto. Pronto. É muito melhor. Pode ser. Olha aí, gente, mais uma dica. Mais uma dica muito legal. Agora que você entrou nessa questão da locação, eu posso também fazer a averbação de... Por exemplo, eu quero direito de preferência. No direito de preferência eu só asseguro quando? Aí é que tá. Se você perguntar a 10 pessoas, provavelmente 9 ou até as 10 vai dizer que inquilino, no contrato de locação, um inquilino, Sempre... eu tenho direito de preferência. Eu sou inquilino, eu tenho direito de Eu tenho preferência. Você pode perguntar até profissionais do direito também, eles vão responder desse jeito, quem não é especialista. Mas E não é assim? não é. Para ter direito de... O inquilino ter direito de preferência, o contrato de locação tem que estar averbado na matrícula do imóvel. Agora eu lhe pergunto, você trabalha no mercado há muito tempo, você já viu algum contrato de locação averbado na matrícula do imóvel? Não. Talvez na área comercial, né? Pronto, realmente os bancos, eles fazem isso, os grandes supermercados, essas grandes marcas, assim, realmente elas vêm e exigem. Eu já vi porque realmente eu sou no mercado, mas da proporção que aparece para mim é mínima. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Para eu evitar fazer essa averbação, seria suficiente constar no contrato de locação que o locador está assumindo essa obrigação de dar ao inquilino, ao locatário, o direito de preferência? Muito boa pergunta, porque nos contratos é bom colocar isso aí, porque Olha pode aí, ter gente. uma dificuldade de também o inquilino conseguir averbar, e você mostra a boa-fé, tá? Aham. E você vai ficar à mercê do juiz, porque a lei, ela diz bem clara, tem que estar averbado. Tem que estar averbado. A lei é clara, tem que estar averbado. Mas não deixa de ser já uma etapa, você já colocar no contrato, deixar ele ciente, é uma É etapa. um acordo, né? É um acordo. Mas Entre a as rigor não vai ficar à mercê de interpretação. Da interpretação do juiz. De interpretação. Para assegurar mesmo, Tem que estar averbado. tem que estar averbado. Eu, se fosse juiz, eu acreditava somente na averbação, tá? Mais um detalhezinho sobre o contrato de locação. Já a gente volta para compra e venda. É tudo mercado imobiliário, né? Deixa eu ver. Tá aqui ela. Eu tinha anotado aqui. Pois Tá não. aqui a cláusula de vigência. Eita!
Como é que é esse Nome negócio bonito, né, rapaz? de cláusula de vigência, rapaz? O que é isso? O que é que acontece muito aqui? Você vai alugar para montar sua imobiliária, enfim, montar o seu ambiente comercial lá, vai fazer um investimento, o inquilino vai fazer um investimento, faz um contrato de 10 anos. Aí ele jura que ele está resguardado durante esses 10 anos. Não, meu contrato é de 10 anos, ele não pode Prazo pedir. determinado? Prazo determinado, está de 10 anos, então dentro desses 10 anos ele não pode pedir. Aí, com 5 anos, o dono do imóvel resolve vender esse imóvel. Minha primeira pergunta, ele pode vender? Pode. Ele pode vender? Ele pode vender esse imóvel, sim. O imóvel é dele, ele pode vender. Ah, pai, mas está alugado e tal. Então, ele vai dar o direito de preferência? Só tem o direito de preferência se ele tiver. A obrigatoriedade, eu até recomendo que ele dê. Independente de o inquilino ter a verbal, porque facilita e tal. E outra, você evita uma confusão. Evita aí. confusão, são várias. Então, eu recomendo que dê o direito de preferência. Outro detalhe sobre essa questão do direito de preferência. Tem um regramento, né, sobre essa carta onde eu comunico. Tem um artigo específico da lei do inquilinato que vem dizendo. Que consta o que é que tem que estar lá, né, as informações. Tem que ter o preço, tem que dizer se tem algum ônus no imóvel, tem que dizer que você vende por esse preço, a forma de pagamento. A forma de pagamento. E tem que dizer o dia, horário e o local para ele se encontrar para ver a matrícula. Para ver a documentação. Para ver a documentação. Olha aí, gente. Não é simplesmente uma cartinha. Isso. Não, né? Mas ótimo. Mas a lei do inquilinato ele vem dizendo especificamente como é que tem que ser feito. Perfeito. Então, você estava falando aí da vigência. Do contrato de vigência. Vamos lá, voltando Ou da cláusula. É uma cláusula de vigência. É um contrato de 10 anos, o inquilino está lá 5 anos, está funcionando o comércio dele lá e o proprietário resolveu vender. Ele não tem interesse de comprar, porque ele precisa, não queria imobilizar. Aí ele imagina, não, mas eu estou seguro esses 10 anos. Ele não está seguro. Infelizmente, ele só está seguro se ele tivesse no início do contrato colocado uma cláusula de vigência. O que é isso? O que é isso? Se o imóvel for vendido durante a locação, o novo comprador tem que respeitar esse contrato. Se não tiver essa cláusula, o novo comprador, mesmo com 5 anos, com 2, com 3, ou seja, antes dos 10 anos, ele compra e notifica dando 90 dias para esse inquilino sair. Tchau, baby. Tchau, baby. Então, olha a importância de procurar um profissional, porque são muitos detalhezinhos, muitas coisas aqui que isso vale para uma loja, isso vale para uma pessoa física também. Total. Que está residindo num apartamento ali, numa casa, enfim. Isso, tudo do mesmo jeito. Mesmo jeito. Mesma coisa. Mesma coisa. Meu Deus. Ainda sobre contrato de locação. Pois não. O inquilino chega e diz, rapaz, eu queria fazer essas alterações aqui. Benfeitorias. Certo. Queria fazer umas melhorias aqui, queria passar uma parede, queria botar uma porta, botar uma janela, né? Trocar esse piso, botar outro piso e tudo. Aí ele manda só um e-mailzinho, rapaz, você me autoriza e tudo. Aí o proprietário imagina assim, né? Rapaz, eu vou ganhar isso aqui e tal. Autorizo. Se colocar só a palavra autoriza, ele pode ter uma dor de cabeça. O vendedor, o locador, o dono, o proprietário. O dono pode ter uma dor de cabeça. Se ele só autorizar, ele colocar, só escrever autorizo, uma vez autorizando, o inquilino, ele pode entrar na justiça e cobrar esse valor da benfeitoria. Meu Deus. Então, o que é que eu recomendo? Autorizo, ok. Vocês entenderam aí, gente? Olha só. O inquilino, né, o locatário, ele está lá e pede uma autorização para fazer umas benfeitorias. Aí o vendedor, na boa fé... Autorizo. Né, na ingenuidade também, Isso. às vezes. Sim. Autoriza. Está autorizado. Ainda bota assim, está autorizado. Boa sorte. Boa sorte. Terminou o contrato, o inquilino bate na porta do... Rapaz, eu quero agora o direito, você me autorizou, eu quero cobrar tudo que eu... Olha, eu gastei isso aqui. Gastei isso aqui, tá aqui as notas fiscais e tudo tal, e eu quero cobrar isso aqui. Tem saída? Tem. Qual é a Lógico saída? que tá. A gente não tá aqui para prejudicar a vida do inquilino, não. A gente quer que o inquilino ganhe dinheiro no imóvel ou se sinta bem no imóvel e tudo. Autorizo, desde que essas benfeitorias incorporam no imóvel sem direito à indenização. Basta isso. Pronto. Olha aí, uma dicasinha simples e tudo que pode facilitar a sua vida aí. Está autorizado, não pode ser retirado posteriormente, está incorporado ao imóvel sem direito e não cabe indenização pelo fato dessas... Aí a lei, ela sanciona isso aí, tá? Então, aí eu reconheço se você tiver esse cuidado, digamos assim. Perfeito. Agora, ainda só, eu chego num apartamento, numa casa e eu faço uns móveis fixos. Perfeito. Fixos. Não tinha móvel fixo de cozinha. Eu fiz os móveis fixos de cozinha. Preguei os bichos lá.
Eu sou obrigado a deixar esses móveis lá como inquilino? Muito cuidado com essas coisas, que às vezes ele dá uma carência, às vezes o inquilino, o proprietário dá uma carência. Não foi negociado. Não foi negociado, ele simplesmente botou. Ele pode retirar sim. Pode retirar. Cuidado também. Furou. Às vezes sai mais caro retirar, tá? Eita, pau. Mas se retirar... Acontece muito, o que é que acontece muito naquelas cortinas de vidro, tá? As cortinas de vidro. Que o inquilino quer tirar. Realmente ele pode, né? Ali. Porém... E a pedra? A pedra, ele vai ter que mudar a pedra todinha. Tá? Ai, então pode sair papai. mais caro porque ele furou aquela pedra. Então você não vale a pena ele tirar. Rodrigo, me diga uma coisa. Tudo pode ser acordado antes? Por exemplo, eu posso... Olha, no contrato lá, ou então depois, mesmo que seja depois, um aditivo ao contrato, que eu peço para colocar uma cortina de vidro, mas que eu vou retirá-la no final, mas vou deixar a pedra emassada, tá? Pode. Posso? Pode. Quanto mais precisa sair detalhado o contrato, melhor. Melhor. Todos esses detalhes, se você colocar... Porque no começo é um relacionamento bom, tá naquela paixão, inquilino e proprietário. Depois vai ficar desgastado. Depois vai ser a separação. Então, tudo que você conseguir colocar no contrato, o mais detalhe possível dessas besteiras, vai facilitar realmente nessa devolução, com certeza. Excelente, excelente. Se tivesse uma plateia aqui, porque a quantidade de perguntas aqui ia aparecer. Por isso que eu gosto da aula, porque praticamente as minhas aulas são exatamente as perguntas deles. Mas nós vamos fazer ao vivo. Vai chegar uma hora que nós vamos fazer ao vivo. Na hora. Você assinaria um contrato de compra de um imóvel de uma construtora de fora, onde no contrato diz foro, São Paulo? Muito cuidado com isso, tá? Você compraria aqui em Fortaleza um imóvel de uma construtora que o contrato diz foro, São Paulo? Primeiramente... Porque você tem uma coisa contra os paulistas? Nada, não é contra ninguém. Vamos lá, isso é muito cuidado, porque a gente está comprando um imóvel em Fortaleza, a gente imagina que qualquer problema que eu vou entrar na justiça aqui do Ceará, na comarca de Fortaleza, né? Então a lei ela diz o seguinte, que se não tiver nada falando, vai ser realmente na comarca de Fortaleza, no local onde o imóvel Mas ela deixa também essa brecha, se você eleger um outro foro, pode ser lá mesmo o imóvel sendo Fortaleza, você pode eleger São Paulo, então qualquer dúvida, dirimir qualquer problema que tem nesse imóvel vai ser na questão de São Paulo. Muito cuidado com isso, que você não vai ter, por exemplo, você não vai ter advogado em São Paulo, você não vai ter o contato, viajar uma audiência, o oficial de justiça, então vai ser muito complicado. Então, recomendo sempre que o foro seja o local do imóvel, tá? Então, você vai comprar um imóvel em Fortaleza, que eleja o foro de Fortaleza, exige isso aqui, e realmente, se ele se ele empancar dizer que só faz desse jeito aqui, recomendo realmente a não comprar. Recomendo a não comprar. Recomendo a não isso comprar. vale para construtor, isso vale para compra e venda de qualquer outro... No mínimo, digamos assim, para não ser tão forte aqui, não comprar, analisar com mais cuidado. No mínimo, analisar com mais cuidado. Se for uma coisa de entrega imediata ali, não, você está comprando. Paga na escritora. Mesmo assim pode ter um vício, né? Mesmo assim pode ter. Algumas outras... Diminui muito, mas mesmo assim ainda pode ter os posteriores, ainda né? Pode ter os posteriores. Não tenho dúvida. E aí você também fez uma outra observação fora do ar aqui, né? Sobre o WhatsApp e o e-mail. Por que essa história de botar o WhatsApp e e-mail? Eu sabia que a gente botava o nome, CPF, endereço... Só para deixar mais claro aqui, em qualquer contrato, seja de locação, seja de compra e venda, quando for qualificar as partes, coloque realmente o telefone do WhatsApp e o e-mail da pessoa. Por quê? Se tiver algum problema judicial, vai ficar muito mais fácil localizar essa pessoa, porque agora os oficiais de justiça, né, ele já tem as prerrogativas de citar essa pessoa por meios eletrônicos. Quer dizer que as pessoas podem ser citadas por meio eletrônico agora? Isso agora é muito comum mesmo. Então, todos os processos iniciais, todas as petições iniciais, tanto os contratos feitos no meu escritório, como as petições iniciais, eu já boto o endereço eletrônico e o WhatsApp e já peço a citação já por isso. Quando o oficial de justiça pega, ele vai direto no WhatsApp e já dá por citado. Ou seja, o mundo virtual, ele é real. Ele é real. Ele absolutamente real. E por meio dele... né, já esses procedimentos, eles podem acontecer. Não só pode acontecer, como na prática já está acontecendo demais. Mesmo? Sim. É mesmo? Nossa, então, mais outra recomendação aí. Você vai se lembrando aí de mais alguma coisa? É uma besteirinha dessa, mas economiza assim uns 6 meses de processo. Impressionante, né?
São esses detalhezinhos. Esses detalhes. Fora que Por que você não lança um livro, Os Detalhes dos Contratos? Pode ser. Não, você diga assim, que Deus está nos detalhes. Não tem uma frase que é clássica, né? Que assim, Deus está nos detalhes. E o diabo também. Né? Nos detalhes dos contratos imobiliários. Pelo amor de Deus. O Abel Diniz, ele tem um Tinha, vídeo, né? Um vídeo que circulou muito na internet. Ele diz, cara, muito cuidado com o contrato. Vá ao extremo do detalhe nessa questão do foi um contrato, ele milionário já, bem sucedido e tudo, ele errou num contrato quase perdeu toda a fortuna dele, né? Meu Deus quase perdeu toda a fortuna dele porque o contrato não foi... Aí você vai empolgado com o negócio, tô realizando um sonho, comprando aquele imóvel e tudo, cara, não vamos dar esse detalhe não, vai ser rápido, é porque tá... Aí pronto, aí nesse detalhe você pode virar um pesadelo esse seu sonho. Olha só, ITBI. Rapaz, imposto sempre é ruim, né? Mas eu acho que agora tem uma boa notícia por isso aí. ITBI. Teve alguma coisa nova aí em relação a isso? Teve, sim. Teve uma coisa boa. Infelizmente, aqui os ITBIs, pelo menos eu vou falar aqui com mais propriedade aqui dentro de Fortaleza, você comprava um imóvel por X, certo? A avaliação vinha 2X, tá? Acontecia demais. Então você comprava um imóvel, sei lá, por 500 mil... E a prefeitura avaliava em R$1 milhão, você ia questionar e não conseguia, demorava. Aí você tem que entrar numa defesa, é isso? Exatamente, entrar numa defesa. Para evitar isso, eu posso depositar em juízo? Não. Aí complica mais, porque aí não sai o financiamento, aí vai ter a pendência, o cara pode morrer, e aí, enfim, é complicado. Mas só para explorar um pouco mais sobre isso aí. Pois não, né? Sim. Eu posso eventualmente fazer uma escritura com o ITBI depositado em juízo? Não. Poderia, sim. A rigor posso, né? A rigor pode. Se for bem complicado, coisa... tá? Você tem que pedir autorização para o juiz Mesmo? autorizar. É tipo liminar, não? É tipo, por meio de liminar, como se fosse... Pode ser. Tá. Então, ok, muito bem. Mas o pessoal chegava lá, ITBI, porque na guia do ITBI a gente declara qual é o valor da negociação, né? O valor da transação. Mas né? eles fazem uma avaliação dele e geralmente era bem mais caro. Geralmente é bem mais caro. E o que foi decidido? Aí houve uma decisão, não é lei, tá? É uma decisão num superior... Foi no STF? No STJ. Foi no STJ. Foi no STJ. Eu tinha ouvido falar que tinha ido para o STF. Não, o STF houve uma ministra lá, a ministra Carmen Lúcia, ela retirou de pauta. Então não houve julgamento no STF ainda não. Tá. Houve no STJ, que é um tribunal superior, que já é um balizador dos juízes de primeiro grau, de segundo grau, já é um balizador fortíssimo. Muito raro o STF chegar e desfazer o que o STJ fez, né? A gente não pode ver o que mas enfim, é uma grande vitória para o mercado imobiliário. Então o que é que isso quer dizer? Que o STJ decidiu, o que é que ele decidiu? Que o que vai valer para o fim de avaliação do ITBI será o contrato de compra e venda. Então, se no contrato de compra e venda vier os R$500 mil, ele tem que ser avaliado em R$500 mil e pagar o ITBI em cima dos R$500 mil. Aí você vai fazer a pergunta clássica. E aí, o pessoal daqui tá cumprindo isso aqui? Não Fortaleza. Não tá. Então, visto isso aqui, não tá e tal. Rodrigo, é uma lei? Não é uma lei, tá? É uma coisa definida. É um entendimento do STJ. Do STJ. É um entendimento do STJ, que é um balizador. Então, tem gente que já está pagando um valor maior, sei lá, comprou por R$500 mil e a prefeitura avaliou em R$800 mil, ele pagou os R$800 mil e está questionando na justiça. Tá. Então, aí você vai na justiça e vai buscar. Vai buscar. É um pouco demorado, é um pouco mais lento. Não houve nenhuma decisão já, eu não conheço aqui. Favorável já, porque isso aqui foi muito recente, mas eu acredito ser o caminho. Eu acredito que isso tende a dar certo e realmente é uma grande vitória ser avaliado pelo contrato de compra e venda. Tá, mas você já participou de alguma situação dessa em que você teve que representar alguém pedindo? Fui lá, pedi a reavaliação, eles não entenderam que o contrato de compra e venda valia isso aqui, fez uma avaliação dele e eu, inclusive, já ingressei na justiça realmente cobrando Não tive decisão ainda. Tá? Não teve decisão? Não tive decisão ainda. Isso aí, no caso, para pacificar isso aí precisaria virar lei, né? Precisaria virar lei. Ou seja, súmula primeiro para depois falou. Não é súmula, não tem súmula ainda? É só uma decisão. É uma decisão só para o pessoal entender o que é a súmula. A súmula são várias decisões que aí já é um entendimento... Todas no mesmo... Na mesma direção. Na mesma direção, aí isso aí seria uma simulada. É uma coisa já bem repetitiva. Isso aqui não é. Isso aqui é uma decisão que é forte, é uma decisão de uma Câmara do STJ. Sim. Que já é uma decisão de um colegiado, tá? Não é de um ministro, não. É de uma Câmara do STJ que decidiu que realmente é pelo contrato de compra e venda. Isso aqui é uma coisa que me parece antiga, mas eu acho que vale a pena a gente... Pois não. Que essa questão da inalienável, inaliabilidade. Não pode ser vendido o imóvel, né?
O imóvel familiar não pode ser vendido, o imóvel familiar... Não, o que é o imóvel? Não pode ser penhorado. O que é o imóvel familiar? Então, a lei, ela criou o nome dessa lei é Lei do Bem de Família. Lei do Bem de Família? Proteger o bem da família, o único bem que essa família tem. Então, existe uma lei que protege o bem da sua família. Pô, você pode adquirir algumas outras dívidas e tudo e não vai ser penhorado o seu único imóvel que você mora nesse imóvel. Tá? Foi uma coisa para beneficiar, pelo menos, a residência dessa família, tá? Mas ela existe 7 exceções. 7? 7 exceções, tá? Que descaracterizariam como sendo um bem de família. Um bem de família. Dentre elas, por exemplo, se dever o IPTU daquele imóvel, ele pode ser penhorado, pode ser levado para leilão. Por exemplo, também a empregada doméstica. A empregada da sua empresa, não, tá? Mas a empregada doméstica, ela pode penhorar o único bem de família seu, tá? Ou seja, ela pode entrar com uma causa... Uma reclamação trabalhista. Uma reclamação trabalhista. Tá. E, eventualmente, essa reclamação trabalhista, a sentença sai, o imóvel... eu não tenho mais nenhum bem, só tenho o meu bem de que eu moro, tá? Não sei o quê. Pois, infelizmente, o seu bem vai ser leiloado para poder gerar o recurso para poder pagar a empregada doméstica. Porque ela estava... Era da casa, era do ambiente familiar. Enfim, o trabalho dela se dava exatamente no imóvel, né? No imóvel, ou preservando a família, assim, enfim, era isso aí. O entendimento seria esse. Você consegue lembrar assim? Lógico, tem outro, o mais polêmico de todos, que é o polêmico, que é o que mais... Uma das 7 exceções, né, que você está falando? Uma das 7 exceções. Eu vou falar a 7ª agora, que é a da minha área mesmo, que é a questão de locação, tá? Então, vamos lá. O João é inquilino e o Francisco é fiador. O João é inquilino. Ele é um locatário lá, tá lá como... inquilino. Ele mora, ele tem uma casa própria, certo. O João tem uma casa própria e alugou pro comércio dele, alugou um outro imóvel. Tá bom, ok. E o Francisco, ele é fiador do João nesse comércio. É fiador. Certo? Nesse comércio ou na casa, enfim, qual o imóvel que for. Só tem o bem dele de família. Tá? O Francisco. O João, ele tem 2. Ele tem um de família e alugou o comércio. E alugou o comércio. E o Francisco, ele é fiador desse que ele está alugando, que é do comércio. Pronto. E o Francisco só tem um único bem, que ele mora com a família dele. Mora com a família dele. Aí ele foi ser fiador, ok? O João não pagou o aluguel. Não pagou. Foi executado pelo proprietário do imóvel. Sim. O proprietário do imóvel não consegue penhorar o único bem do João, mas consegue penhorar o único bem do Francisco, tá? Não. Então, sério? o Francisco, ele vai morar debaixo da ponte e vai perder realmente esse imóvel, porque não alcança o bem de família ser fiador em um contrato de locação. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui agora, gente. Mas, assim, eu não sei se você sabe que isso é bíblico. Eu não sei se você sabe que isso é bíblico. Deixa eu ver se eu acho aqui bem rápido. Tu não conhecia não, né, esse provérbio? Diga aí. Presta atenção, gente. Não aceite ser... Isso é Provérbios 22, versículos 26 e 27. Provérbios de Salomão, tá na Bíblia. Não aceite ser fiador de ninguém. Porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até sua cama. Olha aí. Isso, gente, 3 mil anos. 3 mil anos atrás. Não aceite ser fiador de ninguém. Porque se você não puder pagar a dívida, vão levar até sua cama. Eu tenho uma modificação, que eu já fui fiador. A pergunta que eu faço para mim é o seguinte. Se essa pessoa que eu fui fiador... Um exemplo, meu pai vai pedir para mim ser fiador. Sim. A pergunta que eu faço, se meu pai não pagar, independente de eu ser fiador ou não, eu iria pagar essa dívida dele? Aí eu botei, eu iria. Pro meu pai tá devendo, eu tenho um bicho e tal. Se ele tá devendo, tá precisando de mim, eu vou lá e pago. Tá? Um irmão meu, que eu sei que é um cara direito, passou por uma eventualidade, se me pedir ajuda, eu vou pra lá, um grande amigo e alguma coisa e tal. Então, pra essa pessoa, eu sou fiador. Se ele não puder pagar, eu vou pagar, digamos que não com gosto e tudo, mas eu iria pagar, independente de eu ser fiador ou não. Assumindo a responsabilidade. Eu assumiria uma responsabilidade dessa pessoa. Então, eu sou fiador, já fui fiador disso, já precisei pagar, tá? Porque iria pagar sendo fiador ou não, porque essa pessoa que eu gosto e estava numa necessidade e tal. Então, eu faço essa pergunta para mim. Se eu for pagar de qualquer jeito, eu seria o fiador. Você está fazendo uma pergunta muito parecida com a que meu sogro faz quando pede emprestado dinheiro a ele. Família, às vezes, chega para emprestado. Ele diz que só empresta se a pessoa que pediu emprestado não pagar, ele não for ficar com raiva. Então, o critério dele é esse. Mas eu olho assim, se ela não me pagar, eu vou continuar falando com ela, eu não vou ficar com raiva. Então, eu pego e empresto. Mas se eu for ficar com raiva, eu não empresto de jeito nenhum. Exatamente. Uma última coisa aqui,
que é o seguinte, isso também não é tão recente, mas essa coisa dos vícios ocultos, sabe? Possibilidade de rescisão de contrato, de compra e venda do imóvel, em casos de vícios ocultos. Mesmo que esses vícios sejam constatados após a posse, a entrega das chaves, a conclusão do negócio, 6 meses depois que o negócio foi feito, se constatou um vício oculto. Primeiro, o que é um vício oculto? O vício oculto é exatamente o que você não é de fácil identificação. Você Certo. agiu de boa fé, foi lá, comprou a casa estava toda ajeitadinha, mas estava com forro de gesso aqui e Sim. tudo. E em cima do forro que você não conseguiria ver, entre o telhado e o gesso, estavam os caibos, as ripas, toda comida de cupim, com fácil para desabar. Então, um risco grande, vai perder Certo. todo o telhado. Isso aí são Certo. vícios ocultos. Isso é um vício oculto. Isso é um vício oculto, que você não consegue ver, ou talvez tubulações todas enferrujadas e tudo que não dá para ser identificado facilmente, mas que é um problema grande estrutural do imóvel, que pode até inviabilizar o imóvel, Sim. tá? Que isso pode sim levar à rescisão do contrato, sim. No caso, não é nem só a rescisão, é pelo que você está falando aí, isso pode inclusive significar o desfazimento. O desfazimento. Retroage, Retroage, desde que for caracterizado a má-fé, tá? Talvez possa o cara ver que, poxa, eu não sabia, o vendedor também não sabia desse vício oculto e tal, então vai ter que ser analisado. Talvez ele possa só consertar, vai ser julgado, tá? Mas se for caracterizado a má-fé e tudo, pode chegar ao extremo de ser realmente desfeita a venda, ser registrado o nome. Eu tenho um processo judicial disso, acho que vou ganhar, eu tô a favor do vendedor. Já ganhei em primeira instância, tá em segunda instância. Você está representando o vendedor, autor. o autor. Ele construiu um prédio e uma das moradoras acha que tá tanto barulho com o inquilino, com o proprietário do andar de cima, que inviabiliza a moradia dela. Oh, meu Deus. Mas qual é a responsabilidade do... Tá na norma? Se ele tiver construído dentro da norma, a norma prevê alguma coisa sobre isso? Foi feita uma perícia e foi constatado que tá tudo dentro da norma. Tá? Mas ela fica incomodada e tal, e ela entrou pedindo para desfazer. Ela deu até em parte de pagamento um outro imóvel registrado já no nome, o dela também está registrado no nome dela, e ela está pedindo realmente esse desfazimento. Creio eu que ela vai perder, creio eu que o direito dela é bem frágil. Só para... Perfeito, entendi claramente. Só para deixar assim mais tangível para a nossa audiência, mais claro para a nossa audiência, por exemplo, a má-fé de um caso desse aí, a má-fé por parte de um vendedor, né, poderia ser do tipo assim, ele sabia da existência de um problema grave, estrutural, muitas vezes, normalmente são coisas estruturais, e aí se chegou à conclusão, depois de uma análise, feita a análise do caso, de que houve um conserto, e esse conserto era um conserto meio temporário, meio só para... Era um disfarce, uma maquiagem, era alguma coisa. Isso, por exemplo, é uma caracterização de má-fé. Pode ser uma caracterização. Me lembrei agora num caso, eu não conheço ainda esse imóvel, mas me chegou agora recente no escritório. A construtora construiu vários blocos de apartamento, aqueles de 3 andares e tal. Sim. E um cliente que me procurou na escola comprou esse imóvel, mas desde que já sabia que tinha uma perícia que estava risco de cair, talvez. Nossa. Eu acho que pela questão da fundação, dessas coisas. Então foi mandado... Estava em processo, tinha uma perícia dizendo que não, os 3 últimos tinham grande risco de desabamento. Sim. Então, já de posse dessa perícia, o vendedor vendeu para esse meu cliente comprou, registrou no nome dele. Quando ele foi morar, foi isolado. Tá certo que esse isolamento, o mandado a evacuar, foi depois da compra. Mas o vendedor já sabia, já tinha uma perícia, problema. Então nós, né, provavelmente, ele não me contratou ainda não, mas vai ingressar na justiça e o direito dele é muito forte, porque era exatamente isso aí. É um vício que ele não conseguiria ver a olho nu, tanto é que ele foi ver, mas era questão de fundação. E o risco de desabamento, tanto é que ele não pode nem usufruir desse bem. Então já é um extremo, que ele não pode nem usufruir desse bem. Então, provavelmente, o direito dele é bem forte. O direito é forte. Para desfazer essa venda. Tem mais aqui, deixa eu ver aqui, são 7.212 perguntas aqui. Situações do dia a dia da compra e venda e da locação imobiliária. Se você tem dúvidas, você tem alguns canais aqui para conversar com a gente, tá? Para nos sugerir temas, enfim.
Você pode estar assistindo pela TV, né? Mas você tem o YouTube, você vai lá no YouTube, nós temos lá o Casa Concreta, está dentro do Diário Nordeste, enfim, você vai lá e você faz um comentário, você deixa uma mensagem, inclusive aqui nesse episódio, né, do Dr. Rodrigo, mandando alguma informação que a gente se encarrega aqui de passar para ele. Ou então você vai também, agora a gente tem esse acesso também pelo Instagram, você tem o casaconcreta.podcast. casaconcreta.podcast, tá certo? E chegando lá, você também manda uma mensagem que a gente se encarrega, obviamente, de apresentar aqui na medida do possível. Eu sei que você não tem nada para fazer. Homem desocupado. Ah, Maria. Né? Passa o dia todinho correndo. Não é correndo literalmente, mas em outros afazeres, né? Não é na maratona. Mas, Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito esclarecedor. Eu fico à disposição sempre, como disse, já é a segunda vez que eu estou aqui, mas é sempre um prazer ficar debatendo aí com pessoas de alto nível aqui como você e os telespectadores, né? Enfim, a audiência, a audiência que sempre quiser tirar dúvida e se o que eu puder colocar, despertar ou dar alguma dica que facilite a vida, o dia a dia de uma pessoa, eu já me dou muito satisfeito. E se você também estiver precisando dos serviços profissionais de um agora, contrate ele, porque o homem não vive de luz, não, né? Eu vivo de luz, né? Mas está aqui um excepcional profissional. Existem tantos outros, óbvio que sim, nós estamos fazendo aqui merchandise, mas assim, existem tantos outros. Excepcional. Muitíssimo obrigado. A gente, você já deu espaço, eu tenho a impressão que você vai voltar todo mês aqui. Estou à disposição, é sempre um prazer. Todo mês. Esse é o Casa Concreta, esse aqui é o lugar onde você concretiza o seu sonho de morar, de alugar, de investir bem no mercado imobiliário. E nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo episódio.